Olá, hoje eu vim aqui para conversar com você sobre o ser família. Todos nós viemos de uma família, todos nós temos um pai e uma mãe que geneticamente nos criou. Geneticamente, o espermatozoide masculino se encontra com o óvulo, que é feminino, e aí começa um fenômeno da fecundação e vai se desenvolvendo, e assim todos nós viemos assim, tá? Nós, seres mamíferos, né? Viemos dessa forma para nascer de um parto, que daí vem todo aquele processo. A gente começa a considerar o quê? Nascemos de uma família. E essa família, esse pai e essa mãe, também tem uma família. Tem um pai, tem uma mãe, tem avô, tem avó, bisavó, né? E vai toda aquela ancestralidade. Então nós somos resultados de uma linhagem familiar, geneticamente falando. Nós somos parte dessa linhagem, quer queiramos ou não. Existem pais que chegam até mim e falam assim: eu vou desconsiderar que aquela pessoa é meu filho ou minha filha, só porque contrariou um conceito dele, entende? Existem mães, é mais difícil uma mãe dizer assim, negar a maternidade, né? Mas, vamos dizer, por circunstâncias várias, uma mãe chega e pode dizer: eu não tenho filho, e tendo filho. Outra coisa, quando um bebê se forma dentro do ventre materno, ali está trazendo ancestralidade do pai e da mãe, ok? E aí, por N motivos, a gestação não vai adiante. E aí acontece um aborto espontâneo ou provocado, mas é abortado o nascimento daquele bebê, que trazia toda essa bagagem da ancestralidade. O que vocês acham que foi abortado? Só o nascimento. Porque a bagagem da ancestralidade, sendo vindo do pai e da mãe, está ali, pronto para aparecer nesse planeta. Pronto para nascer. Só que não nasce. E aí essa mãe tem um segundo filho, um terceiro, que ela chama o segundo de primeiro. O primeiro filho foi aquele que sofreu um aborto, seja espontâneo ou provocado. Quando nasce o outro filho, e ele nasce mesmo, e se cria, né, e cresce, e se educa, este não é o primeiro, ele é o segundo daquela mãe e daquele pai. Segundo filho, sim, geneticamente falando, porque houve um primeiro que se formou ali. E tudo é histórico. Todos esses registros ficam onde? No nosso DNA. O que é o DNA? É como se fosse a memória de um computador, que vai registrando tudo. Tá? Você digita um texto e daqui a pouco você apaga esse texto. Deleta esse texto do seu computador, da memória do seu computador. O que aconteceu? Você deletou? Não! Um técnico vai encontrar o seu texto. Um técnico vai chegar lá e vai formatar seu computador e vai encontrar o texto. E aí depois ele vai ver o que é que vai fazer, tá? Então a mesma coisa, nosso DNA, ele tem condições de trazer, ele está configurado a trazer informações sobre o nosso passado e sobre o nosso futuro. Ah, mas existe um predestino? O predestino não existe. A pessoa nasceu predestinada, não. Ela nasceu, tá, com um destino. Só que o destino, ele é traçado, nós somos co-criadores. Então, a partir do momento que eu nasci, eu estou ali numa grade de programação divina e uso o meu livre-arbítrio, eu formo o meu destino. Então, o que é o destino? Tá? É a grade de programação, mas o livre-arbítrio. E o que é a grade de programação? Vou trazer, sim, de uma forma bem simples, que é como eu falo com meus alunos, né? Apresento em aula.
É como se você tivesse que estudar num colégio, tá? Você vai estudar naquela escola, tá na grade de programação. Então você vai fazer parte daquela escola, daquela sala, com aquele grupo de alunos, naquela série, com aqueles professores, ok? No ginásio, vamos colocar assim. Ensino fundamental, né? Como chama hoje. Só que você ali na sala de aula começa a ter comportamentos diferentes, que não seguem uma programação da escola, do seu perfil ali na escola, junto com aquele grupo de colegas. Então, o que acontece? Você começa a usar o livre-arbítrio. Você começa a chegar tarde, você começa a faltar, você começa a transgredir algumas regras daquela escola, você começa a ser chamado a atenção, e aí você está usando o livre-arbítrio. O resultado da sua estada, da sua permanência naquela escola, depende do quê? Da grade de programação que a escola propõe, e para você ali terminar o seu curso, e do livre-arbítrio. Então, seu curso pode terminar, aquela série vai terminar em 1 ano, mas pode ou terminar em 2, 3 anos, se você repetir, né? Aí você vai fazer prova, vai recuperação, entendeu? Então, esse é o nosso livre-arbítrio. A palavra livre já diz, você tem a liberdade, né, de fazer da forma que você quiser, mas temos consequências. E aí a consequência do livre-arbítrio, ela sempre é sofrida. Voltando ao exemplo do colégio, você perde 1 ano, você investiu, seu pai, sua mãe investiu, se for em escola particular, então vai ter um prejuízo financeiro, vai ter um prejuízo de tempo, né, que você vai repetir o ano. Então, consequências acontecem. E quem criou isso? Nós, co-criadores, com o nosso livre-arbítrio. Assim é na nossa vida. Ah, mas como é que eu sei que eu estou na grade de programação? Como é que eu estou seguindo o meu livre-arbítrio? Geralmente o livre-arbítrio tem a ver com nossos desejos. E nosso desejo tem a ver com o nosso ego. Então, se você seguir o ego, você tem uma tendência a estar no livre-arbítrio. Que está tudo bem, mas sabendo que o resultado pode ser sofrido e sabendo que existem consequências que não são aquelas esperadas no início. Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade, inclusive com livre-arbítrio. Aí uma aluna perguntou, mas antes da gente chegar aqui no planeta, a gente também não escolheu nossa grade de programação? Escolhemos. E para quê? Para um processo evolutivo, para um processo de expansão de consciência. E aqui chega, nós temos outra oportunidade, outro livre-arbítrio. Aquele livre-arbítrio, enquanto consciência espiritual, antes de chegarmos aqui, ele teve uma autorização e ele teve um propósito. E o propósito sempre foi genuíno, no sentido de quê? De evolução. Evolução do quê? Dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, né? Da minha visão, da minha consciência. Então, eu crio aquela grade de programação. Por exemplo, uma pessoa que é portadora de células cancerígenas e põe na grade de programação que com 2 anos vai ter câncer, 2 anos de idade, tá? Esse câncer, ele não é fruto do livre-arbítrio, sim da grade de programação. É uma necessidade daquela energia espiritual naquela vida, naquele corpo físico. Mas, se o câncer vier de origem do livre-arbítrio, que é provocado por sentimentos, comportamentos, pensamentos, aí, deixa eu falar, de uma forma muito desregulada, né, desequilibrada, pode resultar num câncer, por consequência do livre-arbítrio. Esse, por consequência do livre-arbítrio, ele é sofrido. É uma coisa sofrida demais, tá? O outro da grade de programação, não. A pessoa vê aquilo com naturalidade, passa por aquilo, passa pelas sessões de químio, passa por todos os processos que o quadro, né, dele exige, pede, sem sofrer.
e ele se cura. Já o que é fruto da grade de programação é sofrido, é um drama, é doloroso. E a pessoa vai para o caminho do desencarne com mais rapidez. Entendeu a diferença? Então, tudo que você faz na vida que não estiver na grade de programação, traz sofrimento, traz dificuldade. São sinais que a gente recebe. Bloqueios, não anda, a coisa é meio agarrada, né? Meio presa, né? Eu falo no tarô, vem a carta do enforcado, né? Não flui, não tem fluidez de acontecimento. Mas, se está na grade de programação, flui, tudo encaixa, tudo se adequa, tudo vai fluindo como um rio em direção ao mar. E o mar é a plenitude, é a realização, tá bom? Então você hoje vive na grade de programação ou vive à mercê do livre-arbítrio? Reflete e escreve para mim. Gratidão. Até a próxima.